Fala galera, Felipe Investe aqui. No vídeo de hoje, mais um acompanhamento mensal do fundo GGRC11. Então, aqui o sumário, as características do fundo, como a gente sabe, 33 ativos imobiliários e algumas informações sobre o fundo. O valor da sua cota patrimonial, R$ 11,18, e o valor da sua cota a mercado, R$ 10,09. Um patrimônio líquido de 1,7 bilhões, número de cotistas aproximadamente 179 mil e uma taxa de administração e gestão de 1,10%. Esse fundo não tem taxa de performance. Relatório em vídeo, vídeos e matérias, últimas notícias, e aqui nos comentários iniciais da gestão, ele passa para a gente que com o fechamento do mês de junho de 2025, foi distribuído 10 centavos por cota do GGRC11, o que representa um yield mensal de 1,04%. Isso anualizado equivale a 12,49% ao ano. Então, muito bom o fundo tijolo, pagando mais que 1% ao mês. No mercado secundário foram negociadas mais de 6 milhões de cotas, com um volume médio diário de 3,4 milhões de reais, né? Comenta também que a base de investidores alcançou um número de 178.966, com um ganho de 4.711 novos cotistas. Fala sobre o cenário lá fora também, nos Estados Unidos e tal, que manteve a taxa de juros inalterada no intervalo de 4,25 e 4,50. Já no cenário local, aqui no Brasil, ele fala sobre a elevação da taxa Selic para 15% ao ano, sinalizando o fim de um ciclo de alta, né? A expectativa, pelo menos, é que a Selic permaneça no nível atual até o final de 2025. Já falando sobre o GGRC11, eles tiveram alguns eventos importantes, como a conclusão do imóvel CD Martin Brauer, que foi concluída a etapa final para a aquisição do imóvel, localizado em Curitiba, Paraná, no valor de 33 milhões, foi quitada por meio de compensação de crédito no âmbito da nona emissão de cotas, né? E o imóvel passou a integrar formalmente o portfólio do fundo com a receita contratada de 345 mil por mês, em um cap rate estimado em 11,85% no primeiro ano. Então, muito bom esse cap rate aí de 11,85%. Fala também da conclusão da venda do CD Pirituba, né? Que a operação aí foi de aproximadamente 35 milhões e teve um lucro, né, gerado de 4 centavos por cota. De extrato da operação com o fundo AURB11, que houve o encerramento da operação envolvendo esse fundo em função do não cumprimento das condições previstas no prazo estimulado. O GGRC11 optou por receber o valor de 7 milhões e 500 pagos a títulos de sinal, mediante a compensação financeira de crédito. Com isso, e somadas as aquisições de cotas realizadas no mercado secundário, o GGRC11 passou a deter 33,08% das cotas emitidas desse fundo. Fala também da conclusão da nona emissão de cotas. Já falando sobre a revisão do guidance, ele mostra para a gente aqui que o recorrente do fundo é 9,5 centavos, né, quase 10 centavos aí o que ele vem entregando, e essa projeção ainda não considera potenciais eventos adicionais que podem contribuir para o resultado do fundo, ou seja, pode elevar esse resultado do fundo, quem dirá esse fundo pagando seus 11, 12 centavos, né? Aqui ele mostra como a alocação ou venda do imóvel de Campinas, que é a alocação do galpão atualmente vago, no ativo de Queimados e a renovação dos contratos de relevantes de locação. Aqui a gente vê o CD de Campinas, muito bom, não sei porque está 100% vago, né? Localização do imóvel muito boa, perto das rodovias Dom Pedro I, Anhanguera, né? Muito bom, que liga diretamente para São Paulo. Obras em andamento, a gente pode ver aqui, CD Santa Cruz, fase 2, 36% concluído, né? A gente vê aqui. Perguntas e respostas. Aqui a DRE do fundo, a gente vê. Saldo antes da distribuição, 11,9 milhões, né? E um resultado distribuído de 12,8 milhões. A gente vê aqui que esse mês o total de receita foi de 15,1 milhões, né? Subiu ali a receita de renda fixa,
a receita de renda variável e a receita de locação. A gente vê aqui uma receita de locação vinha sendo de 13 milhões e tal, agora subiu para 14 milhões, então subiu 1 milhão, né? A gente vê aqui como os revisionais são importantes, né? Aí o rendimento por cota gerou 10 centavos, né? Muito bom. Distribuição de resultados de dividend yield, o fundo distribuiu 10 centavinhos por cota, a gente já sabe, né? Foram pagos no sexto dia útil do mês de julho de 2025. Distribuição de resultado e dividend yield mensal, a gente vê aqui, o fundo vem pagando 1%, né? Então, quem é cotista desse fundo tá rindo à toa. A gente sabe aí que é raro os fundos de tijolo quando vem pagando 1%, ou próximo disso até, né? A gente pode comparar aí outros fundos de logística. A gente sabe que o GGRC é o que mais paga, né? Entre eles, em questão ali do dividend yield mensal. Comparativo de rentabilidade, a gente vê aqui o dividend yield do GGRC com o dividend yield médio dos pares, bem abaixo, né? Nem se compara. Performance do fundo, muito bom, não tem nem o que falar. Rentabilidade desde o início, então o GGRC11, valor da cota mais os seus rendimentos, mais os seus proventos, ele só perde para o CDI bruto, né? Lembrando, o CDI bruto é uma coisa, o líquido é outra, né? Que é o líquido de fato, o que a gente conta. Falando da rentabilidade no mês de junho, teve uma rentabilidade pelo valor nominal da cota negativo, né? 0,10% abaixo aí, enquanto o IFIX se manteve positivo, o CDI líquido também e o IPCA também. A gente vê aqui o volume mensal e cota de fechamento, se a cotação se mantém na casa ali dos R$ 10 e tal. Volume mensal, não precisa nem comentar, muito boa. Distribuição da receita por ativo, a gente vê aqui Ambev e Americanas, uma concentração de 14% cada um desses inquilinos. E o projetado anual é que essa concentração ela se abaixe, né? A Ambev fica com 13,97% e a Americanas 13,75%. Vai abaixar pouca coisa? Vai, mas pelo menos é uma diversificação maior. Balanço do fundo, a gente vê aqui, né, o passivo total das obrigações dele e tal. Inclusive tem umas dívidas meio caras aqui, né? IPCA mais 9, IPCA mais 9,5 e IPCA mais 8,5, na minha opinião, são um pouco caras, porém depende como esse fundo ele vai pagar, né? Não adianta você ir no banco pegar R$ 1.000 emprestado, por exemplo, e pagar R$ 1.000 em 1.000 vezes, né? Então a dívida é o quê? Uma dívida tranquila. Agora, se for uma dívida como do XPML, você pega 1.000 e tem que pagar R$ 600 ali nos próximos meses, aí ela acaba ficando salgada. Então depende muito da alavancagem, né? A gente vê aqui, por exemplo, os CRIs do saldo devedor, conforme ele vai pagando, vai amortizando, né? Falando em amortização, a gente tem que ver o fluxo de amortização, né? A gente vê que em 2030 tem um CRI bem elevado aí da Mogno, né? Somente a Mogno aí pagou esse CRI, essa dívida. Já em 2031 abaixa bruscamente, né? Cotistas por estado, a maior concentração é em São Paulo. O número de cotistas, a gente vê como veio crescendo, né? Absurdamente. 2,74% de crescimento somente no mês de junho. Cronograma de receita, a gente vê aqui os reajustes e tal. Junho teve 4,52% e julho 10,24%. A gente vê aqui as regiões, né? Tipologia aqui dos imóveis, ele tem bastante imóvel industrial, né? Quase 20% aí do seu portfólio, o que na minha opinião é um pênalti aqui, né? Para esse fundo, que é um excelente fundo, de uma excelente gestão, segue bem movimentado, né? Seria ideal, na minha opinião, se ele vendesse esses imóveis industriais. Ramo de atividade, a gente vê aqui comércio varejista, alimentos e bebidas, máquinas, equipamentos, peça e veículo, entre outros. Índice de reajuste 89% IPCA, tem um pouquinho de GPM também. Vencimento dos contratos 2025 apenas 5%, 2027 27%, seguimos de olho, né? Por que eu bato tanto na tecla desses imóveis industriais, galera? Porque se sair um inquilino, vai ter que entrar outro inquilino
de indústria, né? E é bem difícil, é mais fácil você alugar ali o galpão logístico para empresas que pretendem estocar os seus alimentos, roupa, enfim, né? É bem mais interessante e bem mais procurado do que os galpões logísticos industriais, né? Principais indicadores de mercado, a gente vê o preço médio de locação, né? O aluguel do mercado R$ 29,20 o metro quadrado, já o GGRC aluga por R$ 23,59 o metro quadrado. Então, ele vem alugando bem abaixo, né, dos valores, que é muito bom, né? Acaba se tornando bem mais atrativo, né? Tanto pro inquilino, tanto para o GGRC, que acaba não ficando com uma vacância muito alta, né, devido a esse preço abaixo do mercado. Aqui os ativos imobiliários de galpões logísticos, né, a gente pode ver e tal. Aqui os imóveis industriais, né, a gente vê aqui que os vencimentos, ainda bem que são um pouco longos, né, a gente vê aí 2028, 2034, 2030. Aqui os híbridos, né, ele tem bastante híbrido. Localização dos imóveis, aqui na parte sudeste, na parte sul, na parte centro-oeste, no nordeste aqui. E o glossário do fundo, galera. Para vocês que não sabem o que significa ABL, Build to Suite, CDI, cota patrimonial, CRI, demonstrações financeiras, emissão e tal, aqui tem um glossário que explica tudo. Mas basicamente eu tenho certeza que você sabe do que é isso, porque você acompanha o meu canal, né? E eu explico tudo isso certinho aqui para vocês. O fundo segue tranquilo, bem movimentado, né? A gente vê comprando, vendendo e tal. Bem interessante aí. Inclusive esse CD ele comprou recentemente, né? E já vai vender, o que é muito bom, né, galera? E mostra aí a eficiência da gestão sobre a venda e compra dos imóveis, né? A gente vê ali que ele vendeu um imóvel a 35 milhões, comprou um a 33, sobrou 2 milhões. E é isso, galera. O fundo segue bem tranquilo, na mesma pegada basicamente do HGLG, né? Fazendo essa reciclagem de portfólio e tal. O fundo vem pagando 1% aí, né? De dividend yield mensal, também o que é muito bom. E basicamente é isso, galera. O fundo tá redondinho, a gente segue de olho e qualquer novidade eu trago para vocês. Eu sou Felipe Invest e fui!